Boulos foi hoje a uma sabatina na Rádio Metropolitana no programa do Chupim. Um programa bem descontraído, voltado ao entretenimento. Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL! Tudo Bem-vindo, Boulos! O apresentador comunicou ao público que Ricardo Nunes cancelou a participação dele. Acabou virando motivo de risadas. Lembrar que a Metropolitana, gente, é uma rádio apartidária, a gente é uma rádio de entretenimento. Do jeito que o Boulos está aqui, o Nunes também foi convidado, porém, houve algum problema que o Nunes cancelou a entrevista aí. Ter tido algum problema. Ele não perde nenhuma. Não sei se foi diarreia. Você já imaginou o Paulo jogando uma sinuca? Teve problema. O programa também fez questão de pedir moderação com relação ao posicionamento do público no chat. Não venha com agressão, pergunta, debate, entendeu? O debate, gente, quando a gente debate ideias, todo mundo cresce, né? Então, vamos usar a inteligência e pensar em São Paulo e não, né, em direita, esquerda, em polarização. Num determinado momento, Boulos falava sobre um encontro que teve com um bolsonarista e contou como desconstrói a imagem criadas pelas fake news da extrema-direita. Falei, cara, você conhece minha história? Eu não sei se você acha que professor trabalha ou não trabalha. Eu sou professor, comecei a dar aula antes de terminar a faculdade, na Escola Maria Auxiliadora, comecei a dar aula de filosofia, dei aula em várias instituições, até ser deputado federal, que é o que eu sou hoje. Eu estava dando aula na PUC, no mestrado da PUC aqui em São Paulo. Pra mim, professor trabalha. Eu acho que quando você fala isso, você não tá desrespeitando a mim, você tá desrespeitando todos os professores. Aí ele foi falando, invasão. Então eu falei, cara, você já procurou saber essa história do que o movimento social faz? Eu já desafiei todos os meus adversários que falaram isso. Diz uma casa que foi invadida. Não existe. O movimento social, o que ele faz? Que eu participei durante 20 anos do movimento do Sem Teto. O movimento pega aqueles terrenos que estão abandonados, ilegais, que devem mais imposto, às vezes, que o valor do próprio imóvel, que pela lei já deveria ter virado moradia social, faz uma ocupação no imóvel para chamar a atenção do poder público para virar, e já construiu 15 mil apartamentos desse jeito. Aí você vai desmontando. O bom do olho, eu fiz debate na praça pública, porque o Ricardo Nunes fugiu de debates, eu botei um púlpito meu, a minha equipe botou, né? O outro púlpito pro povo, e fui pra praça. Hoje mesmo eu fiz um, lá em frente ao mercado de São Miguel, na Zona Leste. Aí, no outro dia, eu fui dormir no Grajaú. Dessa noite, de ontem pra hoje, eu dormi em São Mateus. E cara, tô rodando a cidade. Tá sendo muito legal, porque no olho, você conversa. E é o jeito que eu acredito de fazer política, sabe? Eu acho que São Paulo precisa disso, cara. Precisa de transparente, precisa de presença. Alguém que foge de pergunta, foge de entrevista, foge de debate. Pra mim, minha mãe me ensinou desde cedo que quem não deve, não teme. Se a pessoa tá temendo, é porque ela tá devendo alguma coisa. A história de trabalhar. No debate lá da Rede Bandeirantes, que teve agora no segundo turno, o Ricardo Nunes chegou pra mim e falou, Boulos, você não trabalha, tal, nesse papo. O que ele tava querendo dizer com isso? Quando ele disse que eu não trabalho? Bom, eu sustento 2 filhas. Sustento minha família, minha casa. Ele tá dizendo, se o cara não trabalha, eu devo ganhar meu dinheiro de outro jeito. Era isso que ele tava insinuando. Aí eu cheguei pra ele e falei, Nunes, então eu vou te fazer um desafio. Você tá dizendo que eu não trabalho. Eu abro o meu sigilo bancário. Dos últimos anos todos. Você vai ver que o dinheiro que entrou na minha conta e que são os gastos da minha família foi com salário do meu trabalho. Agora, eu te desafio a abrir o seu sigilo bancário. Porque você tá dizendo que eu não trabalho, eu vou te mostrar que eu trabalho. Eu tô dizendo que você roubou, eu tô dizendo que teve máfia da creche, eu tô dizendo que desviou dinheiro de São Paulo, e eu então mostro o seu sigilo. Cara, eu falei isso em todos os debates. Ele fugiu igual o diabo foge da cruz. Eu falei, eu abro o meu, você abre o seu, vamos lá? Então, eu acho que quem quer ser prefeito de uma cidade como São Paulo, acima de tudo, precisa ter transparência e lealdade com as pessoas. Independente de ideologia. Porque o que tá em jogo nessa eleição não é ideologia, não. O que tá em jogo nessa eleição é quem vai governar a sua cidade nos próximos 4 anos. É quem vai cuidar do posto de saúde, se vai ter remédio, se vai ter médico no hospital, é quem vai melhorar o transporte público em São Paulo, é quem vai melhorar a educação do seu filho, é quem vai cuidar da lei do psil, é quem vai podar a árvore para não ter apagão. É isso, não é quem é de esquerda, de direita, é isso que tá em jogo. É quem vai cuidar da cidade que você mora. Então, quem quer fazer isso, precisa ter pulso. Não pode se acovardar, não pode fugir.
E acima de tudo precisa ter transparência naquilo que faz. Eu dialogo com as pessoas olho no olho, onde for, e eu acho que é essa mudança. Por isso que eu tô pedindo um voto de confiança nos 50, no próximo domingo, pra toda a população, pra quem tá ouvindo a gente na metropolitana. Porque às vezes as pessoas, cara, não falam, pai, não gosto do Boulos. Eu tava no Grajaú, ontem. A gente até botou esse vídeo na minha rede social. Aí uma senhora, uma apoiadora da minha campanha, falou, Boulos, atravessa ali, a gente parou a van, que a gente tá chamando da van da virada. Ela falou, atravessa a rua ali que tem uma mulher que é do Ricardo Nunes. Eu fui lá, conversar com ela. Eu falei, pô, por quê? Ela falou, não sou eleitora sua. Eu falei, tá bom. E por quê? O que você falou? Ela falou, não, porque você... Não me lembro se ela falou de invasão, qual que foi o tema. E eu fui conversando com ela. Eu falei, o que eu quero fazer aqui pro Grajaú é a ponte do Gaivotas até o Graúna, que vai desafogar a Belmira Marim, que hoje é o terror de quem mora lá no Grajaú e no Fundão. Minha proposta é essa. Isso que a senhora falou não é assim, né? Ela falou, que eu não moro na periferia. Ela falou, você tá aparecendo na periferia agora. Aí eu falei, senhora, eu sou o único candidato que mora na periferia. Eu moro no Campo Limpo há 12 anos. Não é de eleição agora. Muito antes de pensar em ser candidata. A primeira vez que eu fui ser candidato foi há 6 anos, quando eu me filiei em partido. Antes eu não tinha política partido. Eu tava no movimento social fazendo minha luta, que eu acredito. Moro com a minha família lá, crio minhas filhas. Né? Aí ela foi. Aí chegou o marido dela, brabo. Desceu lá. Falou, você como deputado federal não fez nada. E não sei o quê. Você já teve... Eu falei, eu como deputado federal, eu tive 1 ano e meio de mandato. Eu aprovei 3 projetos de lei. Tem 513 deputados, eu fiquei entre os 10 que mais aprovei. Como é que o senhor diz isso? Eu disse pra ele, me deu o que eu disse aqui, me deu uma chance. Esse cara que tá aí, ele falou, eu também não gosto do que tá aí. Eu falei, poxa, mas ele já teve a chance dele. E o cara acabou falando, vou votar no 50 domingo. Saí, ganhei ali o meu dia. Eu acho que é muito isso, cara. Assim, às vezes as pessoas são levadas por um medo de coisa que foi sendo plantada, e às vezes você vai acreditando e fica com uma pulga atrás da orelha. E quando você vai ver, vai pesquisar um pouquinho, vai ouvir a pessoa, você vê que não é aquilo. Eu acho que o que tá em jogo no domingo é isso. Você vai votar movido por um medo, ou você vai votar movido por uma esperança, por um desejo de melhorar a sua vida. Que é o que a minha candidatura representa. O diálogo mais franco e aberto deu espaço para aprofundar em propostas. O primeiro tema tratado foi sobre segurança com foco nos jovens. É que tem gente que prefere, assim, deixar o jovem ali à própria sorte. E aí vocês sabem, cabeça vazia, cara. Aí... Oficina do demônio. É isso. O cara vai pro caminho errado, aí depois fica apontando o dedo. Isso. Bom, pra apontar o dedo tem um monte de gente. Eu acredito num caminho que a gente se antecipe, não deixa o pior acontecer, o cara ir pro crime, o cara ir pra droga, e estenda a mão antes. Então, o que eu pensei? 2 propostas que a gente fez. Uma que a gente já tinha desde o primeiro turno, outra que eu incorporei da Tabata, que foi candidata no primeiro turno, e a Tabata declarou apoio a mim. Sim. Agora no segundo turno, e tinha uma proposta... Eu fui ver as propostas da Tabata e falei, cara, tem muita coisa boa. Até porque, eu acho assim, não dá pra gente na política, porque o cara é adversário. Se ele tem uma proposta boa, você vai ficar de birra e não vai aceitar porque é do seu adversário. É lutar contra a cidade. Não tem isso. Então, primeiro, a proposta que a gente já tinha, a gente chamou de Céu Profissões. O que a gente pensou? Na parte dos jovens, o que a gente faz pros jovens a partir de 15? E aí, a gente pensou meio que um Céu 2.0, que a gente chamou de Céu Profissões. Então vai ser um equipamento, como se fosse o Céu, na periferia, só que o objetivo dele vai ser formar a rapaziada para profissões que são as profissões do futuro, que na verdade já são do presente, se a gente for ver. Por exemplo, economia digital, programador, designer, inteligência artificial, robótica, TI. Essas profissões hoje têm, assim, uma demanda, e o salário é bom. Exato. E tem uma demanda tremenda e falta qualificação. Você vai ver um curso para uma profissão dessa, um curso numa faculdade privada ou num ensino técnico privado, 4, 5 pau. É caro. É caro. Então, a gente fornecer isso pro jovem da periferia, poder fazer, a prefeitura dando essa oportunidade. Dando uma chance, agarra sua chance, pô. E vai ter Wi-Fi livre, estúdio de audiovisual, ilha de edição, que é a formação na prática. Toda a estrutura. A prefeitura de São Paulo tem dinheiro para fazer isso, Bebe. Porra, nós temos o maior orçamento da história. Então, assim, tem estrutura. Então, o Céu Profissões, nós vamos fazer 12 nos 4 anos de mandato, pegando as regiões. Qual foi o critério? Boulos, 12 porque a região que você gosta mais, gosta menos? Não. Nós pegamos as regiões que têm maior índice de desemprego entre jovens.
Onde tem mais desemprego de jovens, que está nas periferias. E a gente selecionou esses bairros e já estamos vendo, inclusive, terreno. Às vezes a prefeitura tem outro, você vai ter que desapropriar o terreno, que é o processo judicial, para poder fazer o CEL Profissões. Então essa é a primeira proposta que eu vou fazer. E vai dar essa oportunidade para o jovem seguir. Pra ele agarrar essa oportunidade, cara, isso é futuro. A outra que eu falei para vocês, que eu peguei da Tabata, é um programa que ela tinha chamado de Jovem Empreendedor. Porque tem muito jovem hoje que o cara não quer mais, assim, trabalhar tradicional de CLT, de trabalhar numa empresa, de ser empregado 8 horas por dia. Ele quer fazer o negócio dele. Mudou. Mesmo nessa área do audiovisual. O cara quer, sabe, produzir o negócio dele. o equipamento dele. Montar a empresinha dele da área. Então, essa ideia de fortalecer o empreendedor, porque o empreendedor hoje, quem tá escutando a gente e trabalha nisso, não tô falando só de digital, não. Trabalha como empreendedor, e mesmo o pequeno comerciante, a pessoa sabe que hoje a prefeitura só aparece para pagar boleto, cobrar boleto. A ideia é que a prefeitura apareça para dar um crédito. Então, a gente dá um crédito para esse jovem, e aí, quando fala em crédito, a cabeça das pessoas já vai para um negócio, puta, vai exigir 200 milhões de documento, a burocracia trava. Eu até brinco, o grande empresário consegue crédito em qualquer banco privado. E até com uma taxa de juro mais favorável, porque vai dizer, não tem risco, o cara é bom pagador. Cara, o pequeno, que é quem gera emprego, a maior parte dos empregos, 70% dos empregos na cidade são de pequenas e médias empresas, o pequeno não passa nem na porta giratória do banco. Trava pra ele. Porque então, a ideia desse crédito é ser sem burocracia, basta a pessoa ter MEI. Boa. Ter MEI, não vamos consultar o passado, seu bisavô tinha renda, para com isso. Se a gente quer dar uma oportunidade, não tem que dificultar, facilita. Então, veio uma pergunta sobre a falta de luz. Bem humorada, mas precisa e direta ao ponto. Pergunta o seguinte, candidato. A gente tá num momento em São Paulo que a gente percebe que luz é o que falta. É a verdade, energia está bem caótica. A tempestade que aconteceu há um tempo atrás, numa sexta-feira, em meia hora, menos, aliás, destruiu a cidade de uma forma que muita gente passou a semana sem luz. O que é da prefeitura? O que de fato é de responsabilidade que você pode falar como candidato que isso não vai mais acontecer? Tutu, eu tenho dito que o apagão aqui em São Paulo tem uma mãe e um pai. A mãe do apagão, todo mundo sabe que é a Enel. Essa empresa, cara, eu já tinha raiva da Enel antes do apagão. Por quê? Começava a chegar umas contas, sou eu, minha esposa e minhas filhas em casa. Cara, um dia chegou uma conta R$1.000. Aí falaram, vai ver se tem gato de energia. Chamei a Enel, falei, cara, tem algum problema. E é um sacrifício, até o cara chegar na tua casa, atender o chamado, protocolo. Fui lá, não tinha nada. Recorri, no final eu tive que pagar a conta. E era absurdo, e um monte de gente fala isso. E o que a Enel fez? Por que ela é responsável? Privatizou. Depois que privatizou o serviço, ela, para poder aumentar o lucro e dar o dinheiro para os acionistas, foi 40 bilhões só o ano passado, que ela liberou para os acionistas, ela fez o seguinte, diminuiu o número de funcionários. E dobrou o tempo médio de espera para fazer uma religação na cidade. Aí não tem funcionário para poder ir lá. Então, a Enel é um problema e eu vou trabalhar como prefeito a partir do ano que vem para que essa empresa não continue em São Paulo. Tem que sair. Hoje nós temos um prefeito que é um cara fraco, um cara que não tem peito para nem vir numa sabatina, nem vir num debate. Então, ainda mais enfrentar a Enel. Fico imaginando, se o Ricardo Nunes gagueja em debate, imagino na reunião com o presidente da Enel. Deve estender o tapete vermelho pro cara. Então, trabalhar para tirar a Enel. Agora o apagão tem um pai. Por que eu digo que o pai do apagão é o Ricardo Nunes, Tutu? Onde a prefeitura pode fazer? A prefeitura tem que fazer a sua lição de casa, que é poda e manejo de árvore. Vou dar um exemplo prático pra vocês. O dia que teve o apagão na sexta-feira que você falou, cara, minha casa ficou sem luz até domingo, fim do dia. Lá no Campo Limpo. Aí eu fui, começou a chegar um monte de gente no zap. Cara, aqui tá sem luz, aqui deu um problema. Aí uma liderança comunitária lá do Morro da Lua, perto de Jardingá, Dona Olga, me ligou e falou, Boulos, cara, aqui caiu uma árvore em cima de uma van escolar. Eu falei, pô, eu vou pra lá. Isso sábado de manhã. Eu fui lá, a árvore, tinha criança na hora. Foi por Deus que não aconteceu nada mais grave. Mas a árvore caiu em cima dos fios, a comunidade ficou sem luz até segunda-feira e quebrou a van e quebrou um carro de um motorista que teve que ir pro hospital. Ela tinha pedido a remoção da árvore pra prefeitura há 2 anos. 2 anos.
Aí você liga num 56, quem já tentou fazer isso sabe o que eu tô falando. Você liga num 56, aquela coisa, não vai, não vem, quando aparece alguém, não faz. O prefeito de São Paulo tem que fazer a sua lição de casa, é o mínimo. Cuidar da cidade. Poda e retirada de árvores é responsabilidade da prefeitura. Ele ficou dizendo, não é minha, não é minha. Eu até falei, é culpa do Lula. Eu falei, ô Ricardo Nunes, falei num debate que teve, num que ele apareceu. Eu falei, cara, você não poda a árvore e o culpado é o Lula? Aí ele falou, não, mas é a Enel que tem que podar a árvore. Eu achei estranho, ele falou, eu tenho um convênio. Aí eu fui ver o convênio. O convênio diz que a Enel tem que desligar a luz perto da rede elétrica, lógico, porque o funcionário da prefeitura não vai ir lá podar a árvore a 30 centímetros do fio de alta tensão. São 14 mil volts que passam. É isso, então, mas tudo bem, o papel é só desligar, mas é a prefeitura que remove a árvore. Tem um contrato da prefeitura, um convênio assinado com a Enel em junho desse ano, que eu até mostrei no último debate e publiquei na rede social, em que a prefeitura assume a responsabilidade de remoção das árvores. E não fez. Então, por isso, tem mãe e tem pai nesse apagão. Eu, como prefeito, vou fazer. O que dá pra fazer pra melhorar a poda? Além de fazer o lógico, que é ter mais funcionário, é contratar, é atender os pedidos com agilidade. Cara, eu fui conhecer outras cidades do mundo. Experiências do que os caras fizeram. Hoje tem um sistema em várias metrópoles do mundo que você faz o monitoramento da saúde das árvores, que chama via satélite. Você chipa a árvore, bota um chip e faz o monitoramento via satélite e por inteligência artificial ele te dá a ordem de prioridade. Essa árvore, cara, se tiver um ventinho vai cair. Essa aqui dá pra esperar tanto, essa aqui... Uau. E você não precisa depender da denúncia da população no 156. Você já vai e faz um planejamento usando a tecnologia para fazer um sistema de... Se tem uma árvore que tá podre, ela tem que ser removida. Se tem uma árvore que precisa de poda porque tá desequilibrada e aí ela pode cair em cima do fio, você tem que ver qual é a prioridade. Então, essa é uma coisa que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Esses foram alguns momentos marcantes dessa conversa que foi muito proveitosa para conhecer a fundo as propostas de Boulos. A gente tem já os eleitores do Nunes que vão votar no Nunes, temos os eleitores do Boulos que vão votar no Boulos. Temos alguns eleitores para se disputar. Temos os eleitores do Pablo Marçal, temos os indecisos, temos os que justificaram no primeiro turno, seja pelo aplicativo, não estava em São Paulo, e teve alguns que não quiseram sair de casa para votar. Como convencer, desde o público, desde os que votaram para o nosso Pablo Marçal, Os adversários, Pablo Marçal, não, pro Nunes não, porque já é o público dele ali, mas pro Pablo Marçal, os indecisos, como convencer em votar pro Boulos? Deixa eu te falar, Bebe. 70% da cidade votou pra mudar. O Nunes teve 29%, empatado comigo no primeiro turno. Aliás, as pessoas que votaram 13, achando que era o meu número por causa do PT, porque o Lula tá me apoiando, se somasse quem votou 13, foi 48 mil pessoas que votaram 13 e acabaram anulando, querendo votar em mim. E quando vota 13, o que acontece? Dá nulo. Não vai pra ninguém. Porque meu número é 50. Sim. Então, o que aconteceu? Se esses votos tivessem sido computados corretos, eu teria ficado na frente do Nunes no primeiro turno, porque a diferença foi de 20 e poucos mil votos e 48 mil pessoas votaram errado. Então, gente, você que tá assistindo... 48 mil, são dados do TRE. Né? Você que tá assistindo e quer mudança em São Paulo, é 50. Não vai errar na hora da urna, não. Porque vai direto por causa do Lula, né? As pessoas vai porque falar, o o Lula Lula tá apoiando o Lula e tal. Exatamente. E às vezes a pessoa vai na automática. Tá na campanha. Vai no automático. Então, o que é importante? 71% votou pela mudança. A mudança nesse segundo turno é a minha candidatura. Eu tô dialogando com todo mundo. E quer que eu te diga uma coisa? Até com quem votou no Nunes no primeiro turno. Teve várias pessoas que votaram no Nunes no primeiro turno e declararam voto em mim agora. Sabe por quê? Porque o primeiro turno foi aquela confusão tão grande. Cadeirada voando, bicho pegando. Uma gritaria que não deu pra discutir proposta. Uma vergonha. Uma vergonha. Agora, as pessoas estão podendo comparar melhor a proposta e tem gente que votou no Nunes no primeiro turno e tá vindo votar na gente. Na Tabata, a Tabata e o Datena declararam apoio a mim. Agora, nesse segundo turno. E a maioria dos eleitores deles estão vindo com a gente. Ser somado a mais de 10%. E os eleitores do Marçal, eu tenho dialogado. Aliás, o Pablo Marçal fez uma provocação na rede social ontem, desafiando amanhã, né? eu e o Nunes para uma sabatina. Amanhã, né? Amanhã.
Entrevista de emprego, né? Ele chamou de entrevista de emprego, daquele jeito dele, que ele fica provocando e tal. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na publicação dele e falei, topo. Cara, eu não tenho medo de dialogar com ninguém. Eu fui o cara que fui mais atacado no primeiro turno por ele, até laudo falso dizendo que eu usava droga, ele botou na véspera do primeiro turno. Só que eu não faço política com rancor, com ressentimento, né? Eu dialogo com ele. Chamei o Nunes para vários debates, não foi. Dialogo com o povo no meio da rua, como tava hoje em São Miguel, como tava ontem no Jabaquara, como tava anteontem lá no Largo do Japonês, na Cachoeirinha, né? Eu não, pra mim, acho que um político tem esse dever, não é nem, que mérito, como o cara é foda. Não é isso não. É um dever. Se o cara quer servir a sociedade, ele tem que dar a cara a tapa e tá de peito aberto, né? Então eu vou, amanhã, meio-dia, pra quem tá ouvindo, quiser assistir, vai ser ao vivo no YouTube, no Instagram, eu vou fazer esse diálogo com o Marçal. Ele chamou o Nunes também, até tá na convocação dele, tá aí o Nunes, mas o Nunes já disse que não vai, porque o Nunes, né, acho que até pra sair debaixo da cama, ele treme um pouquinho, né? O cara, esse tem um medo no debate, que é gaguejando. Eu falei, o Nunes, vai abrir o sigilo ou não vai? Até derrubou o papel no chão, eu falei, rapaz, né? Tenha firmeza, tenha pulso. Eu sou filho de uma mãe paraibana de Campina Grande que me ensinou que você tem que ter firmeza. A pessoa pode concordar, não concordar com você, mas ter coragem, é o mínimo, né? Então, eu acho que dá pra dialogar com muitos eleitores do Marçal. Eu tenho ouvido que muitos eleitores do Marçal vão votar nulo. De muitos que eu converso na rua, tem uns que até falaram, eu vou apertar 28, que era o número do Marçal. É o que eu tenho... tô falando do que eu tenho ouvido na rua nos últimos dias. Que muitos vão por esse caminho, mas tem alguns... Por exemplo, sabe com um público que o Marçal ganhou muito voto? E que muitos agora eu tenho conversado e estamos buscando trazer? Motoboy. Você acredita? Eu passava nas carreatas, tal, no primeiro turno, na periferia... E vários motoqueiros passavam provocando na minha carreta, fazendo o símbolo do Marçal, né? O símbolo da Metropolitana. Não sei se era do Marçal ou da Metropolitana. O M, Marçal copiou o nosso M aqui, hein? Na verdade, não era o Marçal, era a Metropolitana. Aí eu fui conversar com os caras. Fui nos espaços, em pontos de apoio, e eles fizeram uma reivindicação que eu atendi. Sabe o que os motoboys falaram pra mim? Falaram, Boulos, uma coisa que a gente sofre, além das faixas de moto, que é importante, que eu vou fazer... Esse é um ponto, cara. Uma das poucas coisas boas que o Ricardo Nunes fez foi a faixa azul. Eu acho que isso é correto, isso dá segurança no trânsito, isso dá segurança pro motoboy. E eu não tenho problema de reconhecer que um adversário meu acertou, cara. Não pode ser esse fla-flu. Porque tudo que ele fez é ruim. Não, eu acho que ele acertou nisso e eu assumi o compromisso. Vou manter e ampliar, fazer mais. É assim que tem que ser, você tem que fazer política de um jeito civilizado. Mas o que eles me pediram, os motoboys, foi, faz ponto de apoio. Cara, a gente não tem lugar pra carregar celular, não tem lugar pra usar o banheiro, precisa ficar se humilhando em comércio pra usar o banheiro, água. Pra tomar uma água, pra comer, né? Pra dar uma descansada no meio do expediente. O cara fica 24/48 na rua, trabalhando naquele estresse. E eu assumi o compromisso de fazer em todos os bairros de São Paulo, os distritos que chama, são 96 distritos que São Paulo é dividida formalmente. Eu vou fazer 96 pontos de apoio para os trabalhadores de aplicativo em São Paulo, voltado para os motoboys, para conseguirem ter esse espaço. Então, assim, e por causa dessa proposta, muitos estão vindo votar na gente. Então, eu acredito de verdade, Bebe, que dá pra virar esse jogo. Dá pra gente ganhar essa eleição no segundo turno. Eu tô convencido disso, pra te dizer a verdade. Eu acredito que segunda-feira, se vocês me convidarem, eu vou vir aqui na Metropolitana como próximo prefeito de São Paulo já eleito. Vários temas foram tratados e aprofundados. Vale a pena conferir a íntegra no canal Chupim Metropolitana. E para mais resumos e destaques, se inscreva no canal da Mídia Ninja.